Queridos, tudo bem com vocês? Vamos aí terminar a nossa sequência de videoaulas sobre histologia vegetal e agora a gente vai para o vídeo 4. Essa é uma videoaula de biologia, eu sou a professora Suzana Freitas e vamos na sequência? Vamos lá, está terminando. Gente, aí a gente já viu a introdução à histologia vegetal, já vimos o meristema. Vimos os tecidos primários, formado do meristema primário, e agora a gente vai para os tecidos secundários, que são formados pelo meristema secundário. É muito importante que vocês estudem os detalhes desse assunto sozinhas em casa, tá? Principalmente para aquelas pessoas que têm interesse em fazer SSA e ENEM, tá? Porque aqueles pequenos detalhes sobre os tipos celulares e os anexos da epiderme, por exemplo, eles são importantes a gente saber como é que eles funcionam, tá? E não vai ser possível, no tempo que a gente tem de estudo na escola, de ver com tanto detalhe, com riqueza de detalhes. É necessário esse estudo individual, tá certo? Mas eu estou disponível para dúvidas. Se vocês estudarem, sentirem dificuldade, pode me procurar para tirar dúvida. Então, agora esse quarto vídeo a gente vai falar sobre os tecidos secundários, ou meristema secundário, que é o crescimento em espessura. Então, a gente vai ver como é que a planta ela alarga o seu tamanho, aumentando o diâmetro. Então, o meristema secundário, ele é dividido em duas partes, certo? Uma parte é chamada de câmbio vascular, que vai ser responsável pelo transporte de seiva bruta e de seiva elaborada, só que agora é por dois tipos diferentes de vasos. Os vasos do xilema secundário e os vasos do floema secundário, tá? Existem algumas diferenças entre o floema e o xilema, tá? Dentre o primário e o secundário. Então, o tipo das células formadas, assim, a disposição dos feixes, de vasos é diferente nesses dois tipos de tecido, tá? Então, a gente faz uma diferenciação aí de qual tipo de tecido a gente está falando, pelo tipo de crescimento que a planta apresenta. E aqui também tem o outro tipo, que é o câmbio da casca, outro conjunto de tecidos secundários, só que esses vão fazer a parte da formação da casca da planta, certo? Aquela parte mais grossa e espessa que a gente vai ver ao redor do caule, na parte mais periférica do caule, tá? E daí ele se subdivide em dois tipos, que é a feloderme e o suber, tá? Então, para lembrar, o que a gente vai falar nessa videoaula sobre meristema secundário não se aplica a plantas do tipo monocotiledôneas, tá? Porque as monocotiledôneas só vão apresentar crescimento primário, jamais vai apresentar crescimento secundário, ok? Então, vamos iniciar falando do câmbio vascular, que é justamente o que vai dar origem ao xilema e o floema secundário. Então, quando começa o processo de diferenciação, lá nos tecidos primários, a partir da raiz vai começar a formar esse câmbio vascular. Vocês lembram na videoaula anterior em que eu falei isso, que o tecido, a partir de diferenciação lá do protocâmbio, na raiz, iria formar o câmbio vascular? Então, é isso daqui, era disso daqui que eu estava falando, certo? Do câmbio vascular. Então, observe essa imagem de cima. Ela tem aqui um feixe azul que passa, certo? Esse corte aqui é como se a árvore tivesse aqui, o tronco da árvore. Deixa eu pegar uma caneta de uma cor de tronco de árvore mais parecida. Um marrom, tá bom, esse marrom. Vamos lá. Então, é como se tivesse o tronco da árvore aqui. Eu faço um corte. Cortei. Aí saiu isso, certo? E eu peguei essa parte e estou enxergando aqui, certo? Então, essa parte interna, essa é a parte externa, aquela que a gente tem contato com ela. E aqui é para o meio da planta.
Então, entre um dos anéis, tem esse anel aqui, que aqui está representado na cor azul, que ele é o câmbio vascular. É justamente esse tecido, né, do meristema secundário que vai formar tanto o xilema quanto o floema secundário. O que acontece? Tudo que for, né, que crescer para a parte de dentro, então esse câmbio vascular, ele é um meristema, ou seja, um tecido embrionário, não é isso? Um tecido de crescimento. Então, ele vai estar fazendo mitoses sucessivas, criando mais e mais células. Então, ele vai criando as células ao redor dele. Todas as células novas que nascerem para dentro vão estar criando o xilema secundário, ok? E todas as célulazinhas que nascerem do outro lado, ou seja, ela vai estar expandindo o tecido para fora, vai criar o floema secundário. Aí vocês percebam que ter floema e xilema secundário não inviabiliza a presença do xilema e do floema primário. Vejam que aqui está, né, o xilema primário e aqui está o floema primário. Mas entre esse e esse, né, aqui, xilema secundário, floema secundário, tem o câmbio da casca, certo? Esse câmbio da casca, ele é o tecido secundário, certo? Ele é o meristema secundário. E o tecido secundário é o xilema e o floema secundário, tá? Que nascem a partir do câmbio vascular. Essa imagem de baixo é uma micrografia, certo? Uma representação como se fosse uma micrografia. E daí dá para perceber várias coisas, mas vamos se deter aqui ao câmbio vascular. Passar aqui, ó, e esse daqui é o câmbio vascular, né? Bem fininho aqui, é uma parte mais grossa, né? Mais espessa, mais densa. E daqui, ó, vem o xilema secundário e aqui o floema secundário, certo? Então, o câmbio vascular, ele vai originar, né, esses condutores de seiva, né, e ele vai, então, ser delimitado, certo, por esse cilindro, é o que a gente vai chamar de cilindro vascular, certo? O que vai ser, a gente vai ver nas partes de fisiologia e tudo mais, que o cilindro vascular ele vai ser extremamente importante para o nosso estudo, né, do funcionamento aí de toda a condução de seiva. Então, essa parte do câmbio vascular, do floema e do xilema vai formar o cilindro vascular, que é extremamente importante, certo? E cada vez mais que o câmbio vai crescendo, ele vai formando essa estrutura cada vez mais cilíndrica. Vamos agora ao próximo tecido, que é o câmbio da casca. Deu pane na foto. Foi mal aí, gente, deu panezinho na foto aí. Mas é uma micrografia como aquela, né? Eu vou mostrar outra parecida lá na frente. Bem, o câmbio da casca, ele fica localizado na região do córtex. Então, quando a gente vê aquela parte onde tinha um parênquima, onde tinha um esclerênquima, clorênquima, ele vai surgir ali, certo? Então, ele vai surgir no processo de diferenciação ali, também nessa parte da raiz, e ele fica um pouco... ele fica bem próximo ao tecido da epiderme. Aí o que vai acontecer? Vou desenhar aqui, certo? Então eu tenho o câmbio da casca que surgiu. Então eu tenho o câmbio da casca aqui, ele surgiu. As célulazinhas que nascerem para esse lado, que ele multiplicar e dê origem a esse lado, vai formar a feloderme, certo? Feloderme. E as que nascerem para esse lado, vai formar o suber, certo? Aí, essa camada de suber é a que a gente chama de cortiça, certo? E aqui vai ser uma parte de preenchimento, preenchimento não, de sustentação, que é a feloderme. Certo? Então, basicamente funciona assim. Tanto o câmbio vascular quanto o câmbio da casca, eles funcionam dessa maneira,
né? Aqui tem o Suber, tem a feloderme, né? Aqui o câmbio da casca. E aqui vai ter a parte vascular, né? Pra lá. Vamos ver uma imagem, né? Que eu desenhando assim. Eita! Nossa! Oba, uma imagem salvou-se aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, toda essa parte aqui é a parte da casca, certo? Aqui tem o câmbio cortical, que é o câmbio da casca. Tudo que vier pra cá é Suber, tudo que vier pra cá é feloderme, tá? Foi isso que eu expliquei pra vocês. Bem, é isso, certo? Então esse vídeo é bem curtinho, porque a gente só viu aí 2 tipos de tecidos secundários, dois tipos de meristema secundário, câmbio vascular e o câmbio da casca. Aí lembrando, câmbio vascular forma floema e xilema secundário, o câmbio da casca forma feloderme e o Suber. E daí eles vão se especializando por aí e vai formando, vai receber alguns nomezinhos, mas se detenham a esses nomes, certo? Que eu falei para vocês, que eu falei nessa aula, tá? Os outros nomes a gente só quando se aprofundar um pouquinho mais no estudo. Aí eu peço para que vocês respondam o exercício, para que vocês deixem os comentários no WhatsApp de como tá sendo as aulas, se tá boa, se não tá, se os slides estão bem, se os slides não estão, e se deu um probleminha aí na imagem, mas eu espero que tenham aproveitado bastante as nossas videoaulas, certo? Beijo, gente, até a próxima.